Que bom estar com você mais uma vez, meu amigo da TV Novo Tempo e da internet que acompanha o programa Reavivados por Sua Palavra. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre Jeremias 48. E como você está? Está bem? Precisando de oração? Eu quero orar por você então nesse momento, pela tua família, pela tua saúde, para que você tenha paz e sabedoria neste dia de hoje para as atividades que você precisa desenvolver no seu trabalho e nas suas atividades corriqueiras em casa e fora de casa. Vamos orar para que Deus nos dê sabedoria para isso e também para compreender a palavra do Senhor? Vamos lá. Querido Pai, louvado seja teu nome pela oportunidade de orar e pela certeza de que o Senhor ouve a nossa oração. Nós te louvamos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos à leitura então de Jeremias 48. O capítulo é interessante, ele fala do julgamento de Moabe por seu orgulho, por sua autoconfiança, pelo seu desprezo para com Deus e também pelo seu desprezo como povo de Deus, desprezo para com Deus e desprezo por ser o povo de Deus. Estavam rejeitando ser o povo de Deus. Não estavam valorizando, essa é a apresentação que eu queria falar, estavam valorizando ser o povo de Deus. Mas o capítulo fala também da restauração de Moabe, e ele é composto de vários trechos poéticos separados por expressões curtas. A expressão, por exemplo, assim diz o Senhor, ou então simplesmente diz o Senhor. Por exemplo, assim diz o Senhor, a gente encontra em Jeremias aqui 48 no verso 1, por exemplo, verso 1 diz, assim diz o Senhor dos Exércitos. No verso 8 diz ali, virá o destruidor sobre cada uma das cidades, nenhuma escapará, perecerá o vale, se destruirá a campina, e aí termina o verso dizendo, porque disse o Senhor. Aí o versículo 40 também diz assim, vamos lá ver, o verso 40 diz, porque assim diz o Senhor. Então essa expressão, assim diz o Senhor ou diz o Senhor, ela aparece em várias vezes. No verso 12, por exemplo, o verso 12 diz aqui, portanto, eis que vem dias, diz o Senhor. O verso 25 diz, está eliminado o poder de Moabe, quebrado o seu braço, diz o Senhor. O verso 30 também diz assim, verso 30, conheço, diz o Senhor, a sua insolência. Verso 35, farei desaparecer de Moabe, diz o Senhor, quem sacrifica nos altos e queima incenso aos seus deuses. O verso 44 do capítulo 48, 44 aqui está, diz, quem fugir de terror cairá na cova, e se sair da cova o laço o prenderá, porque trarei sobre ele, sobre Moabe, ano do seu castigo. E aí o verso é introduzido com a expressão, diz o Senhor. E no versículo 47 também aparece, diz assim, contudo mudarei a sorte de Moabe nos últimos dias, novamente diz o Senhor. Então, várias vezes aparece essa expressão, diz o Senhor, assim diz o Senhor. Isso nos mostra de que Deus estava por trás. Isso nos mostra de que Deus é, de fato, o autor. Deus é, de fato, o transmissor da mensagem. E você vê que aqui no capítulo 48 é uma mensagem de juízo, né? A respeito de Moabe, falando da destruição, do juízo, da destruição. Mas, na verdade, eu já mencionei aqui e volto a falar que sempre que nós encontramos na Bíblia mensagens de juízo, por trás nós podemos ler mensagens de misericórdia. Quando nós vemos Deus anunciando através de seus profetas a destruição de um povo, há duas coisas aqui relacionadas. Primeiro, Deus já deu muita oportunidade para que o povo andasse em suas leis, para que o povo se arrependesse e tal. Segunda coisa é que Deus está dando ainda oportunidade para o povo se arrepender, porque é desejo de Deus que o povo se converta, abandone os pecados, viva uma vida íntegra e seja salvo.
Depois, há paralelos também com Isaías, esse capítulo 48 aqui, apresenta paralelos com Isaías, Isaías 15, por exemplo, versos 26 e 24, indicando uma possível dependência de Jeremias para com outros temas que tratam do mesmo assunto. Porções desse discurso são adaptações, por exemplo, de um material mais antigo. O tema, então, sugere que há uma unidade no texto e ele apresenta também, fala da humilhação de Moabe, uma nação conhecida por seu orgulho, mostrando que Deus está apresentando aqui que o único que pode ser adorado e o único que tem a solução para os problemas é, de fato, o Senhor. Aqui aparece ainda o nome da capital moabita, Esbom, que significa fortaleza. Esse nome não era apropriado porque a cidade havia sido controlada por vários povos ao longo da sua história, desde os amorreus até os moabitas, passando pelos israelitas. Então, aparentemente, não havia ainda chegado o momento para Deus exterminar os moabitas, mesmo sendo eles adoradores de ídolos, porque Deus queria que eles se arrependessem, como eu já mencionei, né? Mas algumas cidades moabitas deveriam ser destruídas. Primeiro porque eles adoravam ao deus Camos. Segundo porque gabavam-se contra o Deus de Israel, escarneciam, por exemplo, de Judá. E terceiro porque diziam que o reino de Judá não era diferente de todas as nações, o Judá havia sido destruída pelos babilônios, etc. E quarto, eles amaldiçoavam o povo de Judá, violavam as suas fronteiras, etc. Então, eles afastaram-se dos caminhos de Deus. Aí temos os versos 35 até o verso 39. O verso 35 até o 39 diz aqui: farei desaparecer de Moabe, diz o Senhor, quem sacrifique nos altos, queime incenso aos seus deuses. Por isso o meu coração geme com flautas por causa de Moabe, com flautas geme por causa dos homens de Kir-Heres, porquanto já perdeu a abundância que ajuntou, porque toda a cabeça ficará calva e toda a barba raspada, que é um símbolo de vergonha, era um símbolo de vergonha na época. Sobre todas as mãos haverá incisões e sobre os lombos pano de saco, que era um símbolo de tristeza e também de humilhação. Sobre todos os eirados de Moabe, em todas as suas praças há pranto, porque diz, fiz Moabe em pedaços como vasilha de barro que não agrada, diz o Senhor, como está desfalecido, como uivam, como de vergonha virou Moabe as costas. Então aqui aparece e mostra que eles sacrificavam nos altos, queimavam incenso, diz respeito à idolatria, a mesma idolatria que Jeremias está profetizando, ela chegaria ao fim. O povo não mais adoraria Quemos, não mais adoraria outras divindades, né? Fala aqui então das barbas, das mãos, dos lombos, todo tipo de lamento seria utilizado para falar de Moabe, porque a região se tornou objeto de escárnio e de espanto como Judá. Isso mostra que quando uma pessoa se afasta de Deus, quando uma pessoa se afasta dos caminhos do Senhor, essa pessoa, ela vai sofrer. Quando uma igreja, quando uma instituição, quando uma família, quando um pequeno grupo de pessoas se afastam dos caminhos de Deus, esta pessoa sofrerá as consequências. Não porque Deus está atrás com um garfo para espetar aquele que se afasta para ver o sofrimento dele. Não, 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 não. É simplesmente as consequências. Nós vivemos num mundo, querido, que é o grande conflito. É o grande conflito entre Deus e Satanás, e nós somos personagens nesta guerra. Acontece que Satanás quer destruir ele e os seus anjos, mas Deus e os seus anjos querem salvar. Então, quando nós nos afastamos de Deus e vivemos por nossas próprias forças, nós estamos sujeitos à atuação do inimigo. E por isso, muitas coisas ruins podem acontecer e, às vezes, ele pode dar aparente vitória para você. Não sei se você já viu aquela estratégia do pescador, que ele vai soltando a linha e depois vai soltando a linha e depois ele puxa o peixe, né? Ou a estratégia do gato para matar o rato. Não sei se você já viu, mas o gato vai dando tempo para o rato, vai batendo nele devagarinho e o rato tenta fugir e o gato cerca ele e dá um tapazinho, o rato foge, o gato cerca e daqui a pouquinho o gato para.
deixa o rato achar que tem liberdade. O rato sai e quando ele vai saindo, ele acha que está livre e pensa, poxa, agora estou livre, vou fugir. E o gato dá um pulo e pega o rato e o rato morre de um ataque do coração. Eu já vi isso acontecer lá na casa do meu sogro, com um gato e um rato que ele tinha ali, e ele faz justamente nisso. Se você procurar na internet, vai encontrar vários vídeos no YouTube que mostram isso, porque o rato vai morrer, não porque o gato mata ele na hora, mas de tanto ele ser sufocado. E Satanás é mais ou menos assim, ele vai sufocando você, sufocando, de tal maneira que você acaba no início, achando que tem liberdade, achando que está livre, achando que pode fazer as coisas do seu próprio jeito, mas daqui a pouco ele vai dar uma rasteira em você. E a rasteira vai ser com uma doença, pode ser com uma vaidade, o orgulho no teu coração que vai te afastar de Deus. A rasteira pode ser com um emprego, pode ser de diversas formas. Então vale a pena confiar em Deus. Vale a pena, querido, vale a pena confiar no Senhor e andar em seus caminhos. Aqui em Jeremias, nós lemos de um povo que não quis andar nos caminhos do Senhor. E por isso, por exemplo, no verso 40 a 44, a ilustração fala de Babilônia espalhando exércitos sobre Moabe, como uma águia abre suas asas, porque o povo de Moabe era orgulhoso, né? Eles se consideravam maior do que o Deus de Israel, inclusive, e esse orgulho seria transformado em terror, né? Depois, a última visão do capítulo de Moabe é de um fogo destruindo as suas cidades, enquanto ela foge aterrorizada. Né? Quemos foi derrotado, o final apresenta isso. Né? Então, o que eu quero mostrar para você é que a história de Moabe mostra o que pode acontecer com a gente. Né? Moabe, no final, no verso 47, Deus diz, farei voltar, implicar e restaurar a sorte de Moabe e tal. Deus, no final, apresenta no verso 47 aqui a esperança. Esperança, porque Deus sempre está disposto a salvar, sempre está disposto a trazer as pessoas para perto de si. Então, a mensagem de destruição era condicional e Ele enviou uma mensagem de esperança no final, se eles se arrependessem. Vamos andar nos caminhos de Deus? Se nós nos arrependermos, Deus pode salvar a cada um de nós. Bem, eu quero orar por isso agora. O tempo passou rápido, mas Deus é poderoso para nos dar alegria e salvação. Vamos orar? Querido Pai, cuida da gente, perdoa os nossos pecados e dá-nos a salvação em Cristo Jesus. Em nome dele oramos. Amém. Deus te abençoe. Fica com Deus.